Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio ao Flash Score. E hoje é dia de falar de título. Quem vai ser o campeão paulista? Então peço a você para deixar aquele seu like se estiver acompanhando a gente pelo YouTube, compartilhar o nosso conteúdo, claro, se inscrever no nosso canal e baixar o nosso aplicativo. Esse é um convite super especial que eu faço para você. Pinta sempre o QR Code aqui no cantinho na tela, você vai lá com o seu celular, aponta a câmera, abriu, escaneou. Coisa linda, baixe informação na palma da sua mão, porque vai valer o título. É o último jogo em que o Corinthians entra com a vantagem. Não apenas jogar em casa, Eduardo Gerac, mas também de poder empatar diante da Fiel, que vai lotar a Neoquímica Arena para empurrar o time do Corinthians. Vai, Corinthians! Vai gritar o torcedor alvinegro. O do Palestra vai curtir a transmissão Flash Score, de olho numa virada fora de casa. É possível, Edu? Tudo bem? Olá, Fábio. Abração. É possível sim. O Palmeiras já fez muitas coisas, né, praticamente impossíveis nesta gestão do Abel Ferreira. E claro que é praticamente líquido e certo, né? Dá para dizer que praticamente está tudo em aberto, né? Não dá para cravar nada, apesar da vantagem do Corinthians, que é uma vantagem importante, diga-se de passagem, porque o Corinthians é muito forte, né, diante da sua torcida, jogando na Neoquímica Arena, e basta para o Timão um empate, por exemplo, para ser campeão paulista de 2025. E aí, Fábio, antes de entrar realmente nas questões mais técnicas e táticas dos dois times, tem toda uma narrativa aí, né, cercando esse jogo da final do Campeonato Paulista, né, o segundo jogo da decisão. Porque, assim, do lado do Corinthians, né, o Corinthians ele foi tricampeão paulista com o Carille lá em 17, 18 e 19. E depois disso, ou seja, depois do título de campeão paulista de 2019, o Corinthians nunca mais ganhou nada, não levantou nenhum troféu. Ou seja, já são aí 5 anos sem título. E naquela oportunidade, né, em 2020, foi a última decisão entre Palmeiras e Corinthians, Corinthians e Palmeiras, e o Palmeiras não deixou o Corinthians ser tetracampeão paulista. E agora o Palmeiras tem a chance de ser tetracampeão paulista. O Palmeiras, que é o atual tricampeão paulista, tem a chance de ser tetracampeão paulista na casa do grande rival. E aí, lembrando, né, que na fase profissional do Campeonato Paulista, nunca houve um tetracampeão legítimo, né? Ou seja, uma equipe ganhando 4 vezes seguida a competição. A última vez que isso, ou melhor, a única vez que isso aconteceu foi lá na segunda década do século passado com o paulistano, que nem existe mais. Então, assim, todos esses ingredientes aí estão na mesa para essa grande decisão. Além disso, né, no formato de mata-mata, Corinthians e Palmeiras já fizeram 8 finais. E a vantagem é da equipe do Palmeiras. Está 5-3 para o Verdão em finais, assim, onde houve um jogo, né? Ou seja, não foi pontos corridos, não foi nada disso. Então, tá tudo isso sobre a mesa, claro, e o Abel Ferreira quer fazer história com o Palmeiras, né? Sendo aí tetracampeão paulista. E, para arrematar todo esse contexto fora de campo, Fábio, o Abel, nas 3 vezes que foi campeão paulista, ele precisou reverter a situação, mas jogando a segunda partida em casa. E agora, obviamente, a decisão é na casa do rival. Vamos ver se o Palmeiras vai conseguir reverter. Mas, para mim, está tudo em aberto. E o Timão, claro, né? Na expectativa aí de conseguir, depois de 5 anos, né? Por exemplo, aqui em São Paulo, as TVs estão fazendo muito essas matérias, né, com corintianinhos, né, que tem ali 8, 9, 10, até 11 anos, que não viram, né, não comemoraram para valer um título do Corinthians. Então, vamos ver se isso muda agora nesta partida na quinta-feira, partidaça, né, que vamos acompanhar aqui na Flash Score com o Marcos Noronha. É como se tirasse da fila, né? Vai Exato. tirar o Corinthians da fila e de uma hegemonia que vem sendo do Palmeiras, como você disse, buscando o 4º título. Tá tudo em aberto. Apesar da ótima vantagem,
aliás, duas. Jogar pelo empate, qualquer resultado de empate da Corinthians, e jogar em casa com torcida única. Mas você traz elementos importantes para essa partida, né, Edu? Não, sim, do lado do Corinthians, né, dentro de campo, a grande questão aí é qual o impacto que a data FIFA vai ter na equipe do Corinthians. Porque o Corinthians teve aí. Bom, os dois times, na verdade, né? Mas vamos começar pelo Corinthians, depois a gente fala do Palmeiras. O Corinthians teve vários jogadores aí que foram cedidos para seleções, inclusive o Memphis, que foi para a Europa, né? Aí teve o Carrídio, que foi para o Peru, teve o Félix Torres, né? O venezuelano, o Romero, no Paraguai, e o José Martínez, que também foi. Na verdade, o Félix Torres é equatoriano, né? O José Martínez, que é venezuelano. Então, assim, estão todos na seleção, vamos ver como eles vão voltar, né? Eu até montei uma arte aí, uma tela com o Memphis, porque assim, eu até coloquei como interrogação, será que ele vai conseguir ser o protagonista dessa partida do Corinthians, né? Para quem está só nos ouvindo, nós temos ali os números do Memphis nesse Campeonato Paulista. Por exemplo, em 2025, ele atuou 11 vezes. Ele que fez 2 gols e deu 5 assistências, ou seja, está sendo um garçom importante para o time do Corinthians. E nessa data FIFA, ele jogou as 2 partidas pela Holanda, né, pelos Países Baixos, contra a Espanha. Na soma dos 2 jogos, ele jogou 185 minutos. Inclusive teve prorrogação, né? Ele foi substituído na prorrogação do segundo jogo. Então, assim, é claro que o Corinthians montou um esquema todo especial para o Memphis voltar rápido lá da Europa, né? A segunda partida foi na Espanha. Então vamos ver como que ele vai estar aí do ponto de vista físico, né? Do ponto de vista de fôlego mesmo, para enfrentar o Palmeiras nessa decisão do Campeonato Paulista. E eu até fiz uma marquinha no campinho do Corinthians, né? Porque o Corinthians, esse é o primeiro jogo, né? O time do primeiro jogo. Ele que jogou com o Hugo Souza, o Mateuzinho, o Torres, o Gustavo Henrique e o Angileri na linha de defesa. Aí jogou Carrilho, Ranielli e Martínez no meio-campo. E lá na frente o Yuri Alberto, o Memphis e o Ángel Romero. Agora, eu até circulei aí esse retângulo amarelo, porque é o seguinte: o Ramon Dias tem conseguido blindar ali a defesa do Corinthians, vamos dizer assim, com esses 3 homens. Quando o Martínez, o Ranielli e o Carrillo jogam bem, eles formam ali uma linha de 3 homens, né? Podemos até dizer 3 volantes. Exatamente. Tá dando muito certo. Inclusive, o primeiro jogo foi isso que aconteceu. E aí o Memphis fica até mais livre ali na frente para dialogar, vamos dizer assim, com os atacantes de área do Corinthians, né? Tanto que o Yuri Alberto fez um belo gol no primeiro jogo contra o Palmeiras. O Yuri Alberto está até rendendo mais, porque, claro, ele tem do lado dele agora o Memphis, né? Para passar a bola com açúcar e com afeto para o atacante fazer os gols. Então, essa, para mim, é uma chave importante do lado da equipe do Corinthians. Esses 3 homens no meio-campo, né? O Ranielli, o Carrillo e o Martínez, se eles estiverem numa noite inspirada, o Corinthians precisando jogar, podendo jogar pelo empate, né? Precisando do empate para ser campeão, aí as coisas tendem a ficar um pouco mais fáceis para o Corinthians. Agora, se esse lado é o lado forte, força defensiva, proteção à zaga e saída rápida, e principalmente com qualidade, com Depay e Romero, do outro lado, o Abel tem que também se preocupar com o seu time, que tem oscilado nesse início de temporada, não, Edu? Exatamente, Fábio. Bom, o Palmeiras também foi impactado aí, né, pela data FIFA, né? Ele que cedeu, né? 3 jogadores para do lado do Abel, claro que na cabeça dele ele perdeu, porque eles não estão aí treinando com o time, né? O Emi Martínez, né, que foi para o Uruguai, assim como o Facundo e o Piquerez. São 3 jogadores convocados pelo Bielsa. O Estevão, né, que foi para o Brasil. O Richard Rios, que foi para a Colômbia. E depois o Everton também foi chamado aí com o corte do Alisson, né? Então são 6 jogadores do Verdão que foram cedidos aí à data FIFA. Então vamos ver como, por exemplo, aí, olhando da ótica alviverde, né? O meio-campo do Palmeiras também tem sido importante, tem sido crucial para o time não oscilar
como você lembrou muito bem. E o Richard Rios é um desses motorzinhos. Agora, o Richard Rios também é uma figura importante na equipe da Colômbia, também deve jogar os 2 jogos inteiros, né? Pelo menos o primeiro ele jogou, o segundo também deve ser titular e tal. Ou seja, complica bastante a escalação do Richard Rios, porque é uma função onde ele corre demais, ele se desgasta demais e tal. Então precisamos ver primeiro como que o Richard Rios vai chegar para essa partida aí contra o Corinthians. E aí, além disso, né, a gente tem também os números aí para mostrar. O grande ponto de interrogação do lado do meio-campo alviverde é o Rafael Veiga. Até coloquei ele como o criativo interrogação. Porque, assim, quando ele tem também uma noite inspirada, uma tarde, um dia inspirado, como você preferir, o Palmeiras tem deslanchado, né? Tanto que ele foi 11 vezes titular no Campeonato Paulista, né? 11 jogos ele entrou desde o começo. Aí ele tem 10 finalizações certas, ou seja, quase uma por jogo, 2 gols e 7 assistências. Essas assistências que são importantes aí, porque lá na frente agora, né, o Palmeiras tem um tal de Vitor Roque que também parece que chegou cheio de vontade, né? E claro que tem o Estevão também do lado direito. Então eu até marquei ali o Facundo Torres com uma marca amarela ali para chamar a atenção. Esse foi o time do Palmeiras no primeiro jogo contra o Corinthians, né? O Everton, Marcos Rocha, Murilo, Micael e Piquerez, Rios e Martínez, né? O Emi Martínez, Estevão, Veiga, Torres e lá na frente o Roque. Porque esse lado esquerdo do ataque do Palmeiras é que não tem produzido tanto, né? O Torres, claro, ele tem uma característica um pouco mais de ir para cima e tal, mas realmente a bola não. Quando a bola chega nele, o jogo do Palmeiras pelo lado esquerdo não está fluindo. E é claro que a gente tem também o Felipe Anderson, né? Que é uma opção aí para esse setor no campo, que também não vem atuando tão bem. Agora, a grande notícia para a torcida do Palmeiras é a volta do Maurício. O Maurício que começou muito bem a temporada, ele fez 5 gols no arranque do Campeonato Paulista, o mesmo número que o Estevão, né, tem hoje, e depois, por causa de uma contusão, ele não jogou mais. Mas está tudo bem com ele, então ele pode ser uma opção. De repente, o Abel pode até querer colocar o Veiga e o Maurício juntos nesse meio-campo do Palmeiras, o que pode embaralhar um pouco as coisas do lado do Corinthians, né? O Palmeiras pode ganhar, não, deve ganhar em produção, né? Em volume de jogo com o Maurício nesse meio-campo alviverde. Então, assim, são muitas questões interessantes nessa partida entre Palmeiras e Corinthians e Palmeiras, Fábio. Serão muitos ingredientes que vão entrar em campo. A data FIFA vai ter um impacto positivo ou negativo, porque tem o desgaste físico. Quem jogou Liga das Nações como o Memphis parou domingo, quem jogou eliminatória parou na terça. Então são proximidades com o jogo. Palmeirenses mais próximos, corintianos um pouco mais distantes, alguns. Enfim, quando a bola rolar, 9h35 da noite, a galera vai ligar aqui na Flash Score e acompanhar tudo. Edu, um grande abraço e até a próxima, hein? Valeu, Fábio. Abraço. Lembrando que no Campeonato Paulista, né, a gente vai para o pênalti direto. Ou seja, se o Palmeiras ganha por um gol de diferença, decisão por pênaltis. O Corinthians, claro, precisa ganhar ou empatar. E se o Palmeiras ganhar por 2 gols ou mais de diferença, já vai ser campeão nos 90 minutos. Não tem negócio de gol qualificado. O Palmeiras venceu por 2-1. Pênalti. Não importa se ele fez 2 gols na casa do Corinthians e o Corinthians só fez 1 na casa do Palmeiras. Grande abraço, Edu. Valeu, Fábio. Abração. Valeu. E muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação. Deixou o seu like? Curtiu? Coisa linda. E já baixou nosso aplicativo? Ele pinta sempre aqui, ó, no cantinho, ó. Tá bem aqui à minha esquerda para você escanear e ter informação na palma da sua mão. Campeonato Paulista, decisão é aqui na Flash Score. Tchau, tchau.